nessa escola comum e depois ir para o Ganden, eu imagino qual foi realmente a grande mudança, mas eu imagino que uma dessas mudanças, você teve uma mudança dessa vida de uma criança normal e foi para um ambiente onde a disciplina é uma grande exigência e você tinha uma rotina a manter e todos os diferentes aspectos da vida monástica. E eu me pergunto se isso se relaciona ao nosso tópico de hábitos. Você apenas foi jogado ali, se jogou nisso, e isso foi um período fácil, isso foi uma transição desafiadora. Como que isso realmente foi para você? Na verdade, uma coisa da vida monástica é que a vida diária de um, de um monástico tem muitas estruturas. Por exemplo, toda manhã nós tínhamos a sessão de preces. E os monges mais novos, eles tinham que decorar uma certa quantidade de textos, de acordo com sua capacidade. E depois, então, eles tinham que se reportar a um monge sênior, como um tutor. E depois, à noite, nós tínhamos mais uma série de preces. Então, nós tínhamos uma estrutura e numa universidade monástica como o Ganden, apesar de não ter as preces diárias, nós tínhamos o debate de dia, o debate noturno, claro, nós tínhamos também como 20 minutos de canto e meditação, e à noite cerca de 1 hora. Mas com essa estrutura, eu creio que essa estrutura realmente ajuda, porque quando você deixa totalmente para o indivíduo, por exemplo, como são nas universidades ocidentais, e eu posso falar como em Cambridge, o cerne dos seus estudos são aqueles momentos um a um com o seu professor, mas o resto todo do tempo você é deixado sozinho, tudo depende inteiramente de você. Mas no monastério, a própria estrutura faz tudo ser mais fácil. E eu achei que o equilíbrio entre estrutura e espaço suficiente para si mesmo, isso era uma boa combinação, era um bom equilíbrio. E olhando para trás agora, eu vejo que tem uma linha do Abhidharma maravilhosa, Purvas Ubandhu, e ele está falando, quando nós queremos pensar em um problema em particular, por exemplo, se você tem uma natureza mais desejosa, mais viciante, ou você é mais raivoso, por exemplo, quando as personalidades que se diferenciam das pessoas, ele diz que para os iniciantes, realmente tentar reverter isso diretamente, ao invés de tentar criar uma estrutura e um ambiente onde você não será confrontado com esse desafio, ele diz que essa última opção da estrutura, ela é mais sábia. E é por isso que em muitas tradições espirituais nós temos rituais e estruturas. E também nós devemos nos comprometer com uma prática de meditação diária, porque se você não escolhe um espaço em particular e cria um ambiente como um cantinho especial na casa, ou ter um pequeno altar com flores, então você cria esse ambiente físico que te convida em adentrar esse estado mental. E uma vez que você é um praticante mais avançado, você pode fazer isso diferente, mas no início, ter uma estrutura, ter esse ambiente que realmente te facilita essa busca que você tem. Isso eu creio que os monastérios, nesse aspecto, eles são muito bem projetados, porque a estrutura é muito importante. Isso é um ponto muito interessante, porque isso me lembra dos anos que eu passei na Ásia e eu fiquei praticamente 8 anos em Katmandu, vivendo nessa área. Eu tenho certeza que você conhece bem, em Bodh, ao redor de Bodh, onde você está cercado de monastérios e locais budistas históricos importantes, onde você está o tempo todo vendo coisas e estão sempre te lembrando da prática. E eu tive essa experiência de ir e voltar, onde eu ficava lá a maior parte do tempo, e depois eu voltava para casa, e depois eu voltava para Boulder, eu sempre ia e voltava. E eu lembro que uma época, quando eu voltava para casa, era tão mais difícil ficar interessado e inspirado na minha prática, e primeiro eu realmente não entendia o que acontecia. E eu comecei a ver, quando eu estava em casa, não tinha nada na minha vida, no contexto da minha vida, na rotina diária, na estrutura. E é claro que não é exatamente o que você está falando, não é uma estrutura monástica,
mas aquelas coisas que me cercavam em Boulder, que apoiavam a minha prática, isso não tinha em casa. E pensando nesse tópico de hábitos, eu vejo na minha própria vida que nós focamos tanto na ação, que é ou você faz isso ou você não faz isso. Mas, na verdade, as coisas dependem tanto nos arredores, nas causas e condições ao nosso redor. E antes de nós entrarmos na parte geek disso, eu estou curioso com essa última parte, onde você mudou da escola para outro monastério e foi então para o Ganden, onde era realmente um ambiente muito rígido e estruturado, e depois então você foi para um ambiente acadêmico ocidental, onde há uma estrutura, mas não tanto. You have maybe none of that. So I'm curious when you shifted. E agora você tem algo onde você não tem nada, na verdade, nenhuma estrutura, a não ser a que você criou para si mesmo. Então eu queria entender essa transição, como que essa transição ocorreu? Ou essa disciplina que você desenvolveu sozinho quando criança te ajudou? Eu acredito que na época onde eu era monge, eu acho que principalmente no Ganden, eu tive uma boa apreciação à disciplina e à estrutura. Então, quando eu saí do monastério, deixei de ser um monástico, comecei uma vida familiar, isso não foi mais um problema, isso realmente se tornou natural. E eu aprecio estrutura e rotina. Essa apreciação já estava lá. E eu, na verdade, me sinto muito grato por ter sido um monge. E também, como um monge, você aprende o valor de confiar em si mesmo. Você não culpa os outros. Então, você toma responsabilidade sobre tudo. E os monges, os monásticos, mesmo em termos práticos, todo monge aprende como cozinhar, certo? Ele aprende como cuidar de si mesmo. Então, eu me sinto muito grato de ter tido essa experiência, de ter vivido como um monge. E essa é uma coisa que eu percebi muito cedo, que dentro da psicologia budista é um conceito-chave. Se você está realmente comprometido com algo, possa ser uma prática de meditação, ou em lidar com a sua raiva, ou se você quer ser generoso e você quer se beneficiar disso, ou o que quer que seja que você quer fazer. Inicialmente, essa é uma área onde todo mundo no Ocidente faz um compromisso no primeiro dia do ano, certo? E depois isso escapa, vai embora. Mas um conceito-chave na psicologia budista é que esse passo inicial para embarcar em uma jornada particular, isso pode ocorrer. Mas para sustentar isso durante um longo período de tempo, isso não é suficiente. E, na verdade, se você apenas for se apoiar na vontade de fazer isso, isso não é suficiente. Na verdade, é um esforço consciente. Então, como que você faz para sustentar isso? É necessário ter um elemento de alegria. E nós, na verdade, nós daqueles que fomos pais e mães, e você... ou aqueles que quiseram tocar um instrumento, você vê que no começo é sempre difícil. Ou, por exemplo, a minha filha quis tocar piano. O piano está tudo bem, mas violino, por exemplo, violino, se a pessoa não tocar direito, é um som realmente irritante quando você está aprendendo a tocar. Mas um ponto importante é que se a criança ela consegue se entusiasmar com isso, com alegria, isso já é uma motivação. Então, é necessário encontrar uma forma de ter alegria. E essa alegria não quer dizer ter prazer, sentir prazer, é um senso de satisfação, um senso de completude, um senso de realização. E, frequentemente, esse senso de realização e propósito e de completude, isso sempre chega se você vê um propósito. Então, nós vemos nos textos budistas,
Eles falam das virtudes de uma pessoa em particular, por exemplo, Shantideva, no engajamento da vida do Bodhisattva, ou na via do Bodhisattva. Os capítulos são todos sobre Bodhicitta. Então, é claro, é como uma eulogia poética da grandiosidade dessa mente altruísta. E isso, quando você tem esse tipo de admiração, então você quer cultivar isso. E tudo que contribui em direção dessa motivação, isso é frutífero. E quando nós vemos, então, quando a psicologia agora faz esse link, essa conexão entre propósito, entre essa alegria e propósito, isso é muito significativo. Então, a maioria de nós, quando nós queremos nos engajar e ter esse engajamento na prática, porque a maioria de nós não temos o privilégio de estarmos em um ambiente monástico. Então, por exemplo, nós temos apenas uma comunidade virtual, que é como, por exemplo, é o Tergar. Então, você criar o espaço na sua própria casa, onde você tem aquela associação que você faz, aquele senso de alegria, eu acredito que, dessa forma, a continuidade da sua prática não se torna um trabalho onde você tem que fazer esforço e te cansa o tempo todo. Isso se torna alegre. E eu acredito que aqueles de nós que estamos realmente comprometidos em ter uma prática diária, nós precisamos encontrar essa alegria com estrutura, rotina e esse ambiente físico que está tudo isso associado ao local onde nós sentamos para praticar. E você ainda falou alguns pontos importantes da psicologia budista e pensando acerca dos fatos, e eu creio que todos nós podemos nos relacionar em ter essa inspiração, que talvez você ouviu algo de algum amigo, ou você ouviu em um podcast, e você pensa, eu quero fazer isso, e você tem aquele momento de inspiração, e claro, isso não dura muito, e se isso é tudo que você toma como apoio, isso não é suficiente. Isso vai embora muito rapidamente. E nós não podemos pensar apenas em termos de ter vontade. E você mencionou o Vasubandhu, que é como um dos maiores arquitetos dessa tradição Abhidharma que nós temos no budismo tibetano. E um dos pontos que você mencionou foi estrutura. E como nós podemos não dar o devido valor a isso, quando nós queremos nos libertar de hábitos não saudáveis. E tendo todo esse treinamento monástico, e que devido a isso você recebeu você desenvolveu essa disciplina saudável, e que mesmo quando você foi para Cambridge e começou uma família, você foi capaz de trazer isso com você, quais são as coisas específicas ao redor dessa questão da estrutura que você acha que aqueles de nós vivendo uma vida corrida, com trabalho, nossas famílias, que nós realmente podemos trazer para a nossa vida? Quais são algumas dicas práticas da tradição que não servem apenas para monásticos, mas que qualquer um pode usar na sua própria vida? Bem, eu poderia dar muitos exemplos, eu posso dar muitos exemplos da minha vida. Por exemplo, quando nós nos mudamos para Montreal, a minha filha ela tinha cerca de 1 ano, a mais nova, e eu disse para minha esposa, uma das coisas que nós não deveríamos ter é uma TV na sala principal, nós deveríamos colocar no porão. E a razão para isso é que se você tem uma TV no local principal da casa, no andar principal, quando você está entediado, você vai lá e liga a TV. Então, eu tenho muitos familiares vivendo em Nova York e todos têm TV na sala e todo mundo fica conversando com a TV no fundo. Então, quando nós escolhemos não ter TV no andar principal, então se você quer ver algo, então tem que ser uma coisa mais deliberada, você tem que fazer uma escolha. Eu irei descer para assistir algo. Então, esses são simples ajustes que fazem uma enorme diferença. Porque se você tem a TV na sala, você realmente se apoia no seu próprio poder de vontade de não ligar a TV. Mas se você muda, se você mudar para outro lugar, é mais simples de você ter esse hábito controlado. Sim, então isso quer dizer que você tem um hábito controlado. E um dos aspectos mais importantes da prática
diária é ter um ambiente intencional. Apesar da ideia estar lá já no budismo Mahayana, mas nós podemos dizer que isso foi formalizado na tradição tibetana. E a tradição tibetana vem com essa estrutura da sua motivação na manhã e essa conclusão à noite com a sua dedicação. Então, você coloca o seu dia nessa estrutura com esses dois pontos. Então, a sua motivação de manhã, você precisa encontrar pelo menos 2 minutos para fazer essa prática, gerar a sua motivação. E você tiver já uma base, você pode já fazer uma prática logo no início. E os tibetanos, eles tentam fazer o refúgio nas 3 joias e reafirmar também a bodhicitta, a mente de iluminação. Ou você pode cantar os 4 comensuráveis. Você imagina que você faz isso por décadas. E para você é algo muito estruturado, é mais como um processo mais aberto, onde você pode pensar em algumas coisas ou não. É claro que a parte onde você faz as preces é muito estruturada. Ele fala bem, sim, a minha prática formal é bem estruturada, mas eu sou específico. Quando eu começo ou quando eu finalizo a sessão, eu sou mais específico, eu tenho uma intenção mais específica. Então, você pode escolher isso. Por exemplo, até mesmo depois dessa intenção formalizada, você pode trabalhar em uma questão específica. Você pode fazer então, eu creio que estabelecer a motivação é realmente crucial, porque isso vai estabelecer o tom para o dia todo. E você não tem como um roteiro para as pessoas que estão fazendo prática tibetana ou outra. Não, você não precisa ter um roteiro. Mas o que você diria para alguém que está pensando, a partir de amanhã eu quero tentar isso? O que eles poderiam fazer na ausência de ter uma estrutura, uma liturgia estruturada? Eu creio que o primeiro passo é realmente respirar fundo e estabelecer a sua mente. E esse é um insight fundamental, chave da tradição budista. Então, o que quer que você irá fazer, isso é necessário começar com relaxamento. Voltar para o seu corpo e sentir a sua energia abrandando. Porque a mente, ela sempre está atrás de algo. Ou ela está sempre correndo atrás de conteúdos de pensamentos ou sensações. E 50% do tempo a nossa mente está vagueando. E a mente, ela é assim, ela está sempre muito ativa. Então, você tem esses momentos, alguns segundos, para primeiro dar essas respirações profundas. E você não precisa fazer isso diariamente, mas conscientemente você deve se conectar com as suas aspirações mais profundas. Quais são elas? Pode ser mais feliz, tornar uma boa pessoa, fazer uma grande diferença no mundo. Quais são as coisas que realmente te inspiram? Baseado nisso, conectado com isso, você coloca a sua intenção consciente. Por exemplo, hoje eu serei mais consciente nas minhas coisas. Eu serei conscientemente mais bondoso. Eu serei menos reativo. Então, você pode colocar... Você pode pensar, eu quero mudar o mundo. Pode ser uma intenção. Pode ser uma intenção de pano de fundo. Mas as suas intenções apropriadas, é melhor que elas sejam mais específicas. Então, você termina a sua sessão da manhã, e a boa coisa relacionada à intenção é quando você faz uma intenção consciente, isso te dá a oportunidade de trazer isso para a sua consciência quando você é confrontado com as situações. Então, a intenção e a atenção juntas são o que levam à consciência, porque a consciência, ela é crucial na nossa vida diária, quando nós somos capazes de ter esse estado consciente, nós trazemos para o nosso contexto, mas quando nós não temos consciência, nós apenas reagimos.
Ou nós temos ou nós não temos. E geralmente ela é uma combinação de intenção e da atenção que nós trazemos. Então, a intenção, estabelecer a intenção é realmente um ponto-chave. E eu acredito que essa é uma das coisas que as pessoas podem fazer. Eu creio que isso me ajuda tanto na minha vida, e mesmo de formas mínimas, não só começar o dia, conforme você disse, mas também nos momentos do dia, quando nós estamos mudando de uma atividade para outra. Por exemplo, nós tivemos alguns minutos antes de começar, mas o que eu fiz foi exatamente o que você disse. Eu pausei por alguns minutos. E aqueles que me conhecem sabem que quando eu comecei a meditar, eu tinha muita ansiedade, principalmente em falar em público. Isso estava no topo da minha lista. Eu tinha realmente muita ansiedade. E eu tinha esse hábito de ficar muito na minha mente e sentir muito pavor antes de isso acontecer. Mas quando eu comecei a fazer isso, pausar por um momento, e eu me lembrava, por que eu estou fazendo isso? Não é sobre mim. Eu estou fazendo isso porque as pessoas vão poder se conectar com tradições antigas, e isso vai beneficiar a vida delas. E então, apenas de estabelecer essa intenção de ser que isso vai levar benefícios para todas as pessoas que estão ouvindo, e o que faz isso acontecer, o efeito disso é que isso desliga aquelas partes de aquele pensamento ansioso, isso vai ser assim, passado. Ao invés disso, isso nos leva a esse espaço mais de coração, de altruísmo. E isso pode ser como 20 segundos, não precisa ser uma coisa muito longa. Mas isso muda toda a trajetória da atividade que você está fazendo, não importa o quão longa é essa trajetória. É apenas um hábito que você pode pegar. E isso é uma coisa muito prática, realmente, que todas as pessoas podem fazer. E isso tem um efeito tremendo. I just had this thought. You've spent so much time. E eu tive esse pensamento. Você passou tanto tempo com Sua Santidade Dalai Lama. E você esteve ao lado dele por anos, por décadas. E o que você pensa que ele falaria, que Sua Santidade Dalai Lama falaria, quando as pessoas pensassem com essa tradição de sabedoria, ela é tão profunda, mas qual seria uma parte que nós deveríamos focar? O que você acha que uma coisa que as pessoas deveriam focar, se elas fossem pegar apenas um foco de toda essa tradição de sabedoria? Eu acredito que ele é um grande... Ele acredita muito no poder de nos conectarmos com a nossa própria natureza compassiva, porque nós somos criaturas empatéticas. E eu acredito que ele Ele diz que como uma criatura social, onde nossa sobrevivência sempre depende dos outros, totalmente depende dos outros, nós temos uma habilidade natural de apreciar bondade, isso é natural. E ele acredita, então, que compaixão, se tem uma coisa, ele diria compaixão. E, na verdade, no ano passado, foi uma das últimas aparições de Sua Santidade em público, para falar em inglês, e um pequeno grupo de Harvard veio vê-lo, eu estava lá, e antes disso, nós tivemos um grupo de acadêmicos de diferentes escolas, diferentes universidades, como o Stanford e a Universidade de Colorado, em Boulder. E nós fizemos perguntas e respostas. E Sua Santidade, na cidade, ele já tem muito menos interesse em entrar em detalhes. Mas com o grupo de Harvard, ele foi lá e ele respondeu a perguntas específicas, mas ele falou uma coisa que isso realmente foi muito forte para mim. Eu ouvi antes, mas dessa vez ele falou de uma forma muito poderosa. E essa pessoa estava perguntando sobre o estado atual da humanidade, essas polarizações, e todas as coisas que estão ocorrendo no mundo, os conflitos.
E Sua Santidade disse que os seres humanos, contanto que nós não esqueçamos de onde nós viemos, que nós viemos das nossas mães e que a nossa experiência foi de amor, de sermos cuidados, nós estaremos bem. That's a simple thing. Yeah, it's a very simple thing. Uma The coisa tão moment we simples, humans sim, é algo tão forget simples, mas no momento que nós seres humanos and esquecemos further away disso from e nós nos afastamos mais e mais social dessa natureza básica de amor, onde nós dependemos totalmente do cuidado dos outros, aí sim nós estaremos perdidos. E eu acredito que quando ele estava ensinando, ele sempre se aprofundava. E uma das coisas que ele fala frequentemente é que o aspecto mais bonito da compaixão não é que é uma habilidade que você precisa aprender, ela já está lá, você apenas precisa tocá-la e achar uma forma de aplicá-la no contexto que você está. Então, isso é a parte da nossa natureza. E eu creio que nisso, então, um pouco de meditação é de grande ajuda, porque nós temos tantas forças competindo dentro de nós. Então, o que ele acredita é que se nós tivermos uma forma de nos conectarmos com isso, então nós seremos capazes de vermos os outros a partir deste espaço, onde a principal perspectiva será dessa condição humana compartilhada, onde nós veremos que da mesma forma que eu, a outra pessoa não quer sofrer e quer ser feliz. E essa apreciação dessa condição humana compartilhada, isso irá permitir que a sua interação seja moldada através disso. E quando você faz isso, na verdade, você se torna mais forte, porque uma vez que você tem um sentimento de conexão, há muito menos espaço para medo e ansiedade. Então, se há uma coisa que ele poderia escolher, eu não teria nenhuma dúvida em dizer que é compaixão. E é uma relação diferente entre uma relação interessante entre o que você está compartilhando agora e estrutura. Porque eu creio que a forma como eu cresci, nós ouviríamos algo como isso, nós nos sentiríamos movidos por isso. Mas eu acredito que eu não ouvi nada no início da minha vida que me ensinaria como fazer isso. Eu lembro na juventude, de eu ler algumas coisas, principalmente antes de meditar, e eu pensava que eu entendi alguma coisa que vai mudar a minha vida. Mas uma semana depois, um mês depois, a minha vida era igual, era a mesma, porque não tinha nada na minha vida que nutria isso. Era apenas uma memória. E quando isso está linkando momentos de inspiração, isso imediatamente era traduzido como uma prática, um ritual, onde você tem que nutrir isso. E nós falamos sobre intenção, estrutura, a ideia de acordar de manhã e fazer algo. Então, é como uma acomodação de todas essas coisas, ao invés de vontade sozinho e inspiração, que intuitivamente nós pensamos que é a única coisa que nós precisamos. E há outros elementos-chave da psicologia budista na equação. Bem, aqui nós estamos falando sobre o formar de hábitos. Quando nós falamos de desenvolvimento mental, não é algo que isso possa se desenvolver do dia para a noite. Como músculos que você quer desenvolver, tudo isso leva muito tempo para se desenvolver, porque é preciso acumular. E no caso da mente, é ainda mais acentuado isso. E eu quero dizer que, do ponto de vista budista, porque nós acreditamos em renascimento, todas essas nossas aflições, apego, raiva, etc., eles estão conosco e nós acumulamos ele desde muitas e muitas infinitas vidas. Então, a prática do Dharma é como tentar começar a desfazer isso. E eu acho que desde o início, o praticante de Dharma deveria ter um reconhecimento sóbrio de que vai levar tempo e a sua prática precisa ser consistente, mas também eu acho que parte do entusiasmo, você precisa ver um progresso conforme você pratica, porque do contrário, você fica desencorajado. E também se você reconhece
For example, like paying attention to your breath. At the beginning, Porque algumas coisas, por exemplo, ter atenção à sua respiração, no começo pode ser difícil, porque você está fazendo algo que normalmente você não faz. E normalmente nós prestamos atenção à respiração, é um problema. Não é um problema, porque a respiração é natural, acontece natural. Mas geralmente quando nós repousamos a nossa mente também, não é fácil fazer isso por períodos prolongados de tempo. Fazer por uns 2 segundos está tudo bem. Mas então quando você faz isso, com o tempo, isso se torna algo que é feito livre de esforço. Então, quando você faz isso de uma forma regular, isso se torna um hábito. E porque você está estabelecendo o tom disso, isso vai colocar a sua mente em uma forma particular de fazer as coisas. E aí, então, você vai ver uma mudança em você mesmo, e você vai ter uma relação diferente com isso. Então, vamos pegar um conceito como bodhicitta, a mente de iluminação. Vamos dizer compaixão universal. Você pode se sentir inspirado por isso, mas a menos que você faça realmente a prática, você não vai ter um sabor experiencial do que isso significa. E uma vez que você começa a ter isso, você tem uma relação diferente com o que você lê, mesmo se você apenas ler a prática. E eu acredito que, então, mudar os hábitos mentais, não se apoiar completamente na sua própria vontade, ter uma estrutura, pôr uma intenção mais energética e garantir que você genuinamente tem uma inspiração particular em uma prática particular e você vê um senso de propósito e há um elemento de alegria. E então, com o tempo, você verá que isso será expressado no seu ser diariamente. E as coisas que te fariam entrar em pânico não fazem mais. E mesmo quando você entra em pânico, algumas vezes você precisa. Você irá entrar em pânico, mas você será capaz de voltar para a sua base mais facilmente, mais rapidamente. Então, isso é um fruto da prática. Porque o budismo, claro, fala do potencial de Buda, mas de uma perspectiva completamente secular, isso parece ser algo muito distante. Mas, de um outro lado, nós sabemos de uma experiência, a partir de uma experiência pessoal, que algumas coisas são tão poderosas, por exemplo, a ruminação, ficar presos em um pensamento sem sermos capazes de voltarmos à nossa base de tranquilidade. Essas coisas, elas podem mudar. As pessoas, elas podem se tornar menos reativas, e mesmo quando elas são reativas, aquelas reações tendem a não durar. Elas tendem a ser mais curtas, e você pode manter a sua base muito mais facilmente. Então, esses são benefícios muito poderosos da prática. E é claro, para praticantes de Dharma, especialmente para praticantes budistas, o objetivo é a realização da vacuidade e a bodhicitta. Mas esses estão lá no fim, mas no processo, enquanto você está no caminho, há tantos benefícios que você pode alcançar. E por que a motivação de base é a motivação altruísta, a bondade altruísta? Tibetan Buddhism being Mahayana Buddhism, a key Porque o budismo tibetano, sendo no budismo Mahayana, o elemento-chave é a compaixão, é realmente a compaixão. Há uma vida muito bonita, uma linha inspiradora em Shantideva, que ele diz que a iluminação do Buda é contemplada por éons. E ele então chegou à conclusão que a intenção altruísta é a melhor coisa a se fazer. Então, eu estou falando que o budismo tibetano, ele realmente é permeado por essa ideia. Então, quando você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais bondosa, então, ajudar o outro, isso se torna mais natural, vai ter menos esforço. Então, você vê, isso não é somente para você, é todo um movimento em todo o resto. Isso, o que está tudo bem, mas no contexto budista, toda essa autocultivação não é feita para si mesma apenas, é sempre para um propósito mais elevado. E é isso que se torna
e torna natural essa compaixão ser universal e realmente buscar significado em ser de benefício para os outros. E eu acredito que ter a intenção, esse ideal, que como uma fonte de inspiração, e então uma prática diária, e garantir que sempre nas suas ações diárias você reflete, você traz isso de volta. Então, há um reforço disso. E eu creio que essa é uma forma que nós podemos mudar hábitos. E aquele último ponto esse último ponto que você disse, que você mencionou sobre reflexão, e é claro, há muitos pontos na tradição budista onde você fala de autorreflexão e refletir sobre pontos que você retorna durante o dia ou na prática. O que seria algo realmente positivo ou não? E eu creio que no mundo moderno, uma das coisas que é muito comum nos dias de hoje é essa ruminação mental e uma autorreflexão que não é saudável, que na verdade ela é cheia de autojulgamento. E tantas pessoas, elas têm dificuldades com isso. Então, se nós colocarmos em uma categoria como ruminação tóxica de um lado e de um outro lado, talvez uma autocuriosidade livre de julgamentos, como que nós podemos fazer isso? Por exemplo, alguém que vai dormir, como que eles querem pegar alguns momentos para refletir, autorreflexão, e como que ele pode fazer para não ir para esse lado tóxico de ruminação mental? E eu acredito que o ponto principal da diferença entre esses dois é que essa ruminação mental ela é indisciplinada. É basicamente o que acontece automaticamente. E é como parte de uma tendência habitual do pensamento. E o que é interessante é que ela é sempre sobre você mesmo. É como uma autohistória que nós contamos a nós mesmos. Enquanto uma autorreflexão é uma aplicação mais disciplinada disso. E eu acredito, por isso que eu acredito que o estabelecer da intenção é uma chave para isso. Porque o estabelecer da intenção, eu não sei o que nós poderíamos chamar, mas é como é o primeiro limite que você coloca que se torna um ponto de referência. Então, o que quer que seja a intenção que você estabeleceu, isso é o que você precisa trazer para sua autorreflexão. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem problemas com raiva, que tem pouca atenção. Então, você coloca a intenção para você ser menos reativo, para trazer mais atenção. E quando alguém te provoca, quando acontece algo, você vai ser menos reativo. Então, tudo isso vai ser parte da intenção. E a autorreflexão, então, vai ser no final do dia. Por exemplo, se você está fazendo isso por 2 semanas, você escolhe 2 semanas para focar com a questão de raiva. E durante esse período você vê se teve alguma diferença ou não. Então, no fim do dia, à noite, brevemente, durante alguns minutos, você revê isso. Porque a menos que você esteja vivendo isolado numa floresta, mas a maioria de nós não vive assim, nós vivemos com interações com os outros o tempo todo. Então, você brevemente olha o que aconteceu no dia. E você, então, se alegra, onde você vê que você teve progresso. E onde você não foi bem-sucedido, você reconhece. E esse reconhecimento irá te ajudar e te motivar para melhorar. E você pode fazer isso em 2, 3 minutos, ou até mesmo 1 minuto. E essa, então, é uma autorreflexão saudável. É quase como uma revisão. Mas, para que isso seja efetivo, o cenário ideal é, por exemplo, quando você vai ter uma conversa difícil com alguém. E normalmente é com os membros da família mais próximos, onde as conversas elas esquentam e você se sente defensivo. Então, quando as coisas acontecem, é então saudável tomar um tempo para refletir rapidamente. Então,
E você não quer estar completamente controlando você mesmo. Porque se você faz um controle excessivo, ainda você está suprimindo. Você tem que ter uma relação saudável com a emoção. Controle é um extremo. E o outro extremo é uma explosão completamente livre. Esse é um outro extremo. Então, como um praticante que quer desenvolver hábitos saudáveis da mente, você precisa achar aquele ponto perfeito entre ambos. E, inicialmente, você vai explodir se você tem esse temperamento na sua personalidade. Mas se você escolhe, você rapidamente revisa. Por que eu fiz isso? Qual foi o gatilho para isso? E você começa então a reconhecer quais são os gatilhos. E é aí que consciência se torna uma chave. Porque geralmente nós não sabemos quais são os nossos gatilhos, porque os gatilhos são diferentes para cada pessoa. E os indivíduos, quase eles também têm valores diferentes. Todos têm valores, bons valores, mas algumas pessoas tomam integridade como sendo muito importante, ou justiça, ou ser bondoso. E se alguém te acusa de algo e isso desafia a sua imagem, a sua autoimagem de ser bondoso, isso traz uma reação. E então você começa a conhecer a si mesmo melhor. E é aí que que a nossa consciência autocognoscente melhora. E ela melhorar através da autorreflexão. Porque a autorreflexão é relembrar um evento e pensar em formas ou como isso poderia ser reformulado. Você pensa, poderia ter agido de uma outra forma, isso poderia ser efetivo ainda. Então, são essas formas diferentes. Ruminação não tem disciplina, ela apenas acontece. E geralmente é sempre apenas sobre nós mesmos. Agora, é uma autorreflexão consciente, é uma aplicação mais disciplinada. Uma das coisas que eu estou vendo em todos os pedaços do que você está falando é a prática, que nós precisamos ver essas coisas de forma consciente, seja a autorreflexão ou o estabelecimento da nossa motivação, intenção. E eu acredito que todas essas coisas são coisas que nós não necessariamente pensamos da mesma forma. Nós pensamos em nós mesmos como nós somos dessa forma ou não somos. Nós temos esses corpos ou não temos. E se algo acontece, nós somos inspirados no momento ou não somos. Isso apenas acontece. Isso acontece devido às causas e condições. Então, se eu intencionalmente crio a minha vida com essas causas e condições, eu terei essa experiência novamente. E quando isso vem como autorreflexão, eu acredito que nós não temos uma forma muito estruturada. Mas eu lembro quando eu comecei a meditar, uma das primeiras coisas que eu percebi foi que talvez os primeiros 6 meses eu praticava um dia, depois não, depois praticava alguns dias, depois parava. E era muito inconsistente, mas tinha já um benefício ali, mas a inspiração ela ia embora. Mas em um certo ponto, eu perguntei para mim mesmo, eu olhei e tentei ver por que é que eu estou fazendo algumas vezes e não faço outras. E eu percebi que era uma coisa muito simples. Toda vez que eu começava a meditar novamente, eu tinha lido algo. Eu peguei um livro que eu li algo e eu ficava interessado. E quando eu parava de meditar é porque eu não estava lendo nada. E aquele insight foi enorme, porque eu percebi como bem, a inspiração ela não dura muito. Você não pode ler algo um dia e esperar que 2 meses depois você vai ter uma forma consistente de inspiração. Mas se eu traduzir aquilo para a minha vida agora, se eu levanto de manhã e faço a minha rotina de manhã, e se eu começo a ouvir um podcast da CNN, eu sei que isso vai me levar para um outro caminho, onde eu vou ter problema para voltar para a minha meditação. Mas se eu leio algo ou ouço algo que traz esse interesse, eu sei que a meditação vai ser automática, eu quero fazer. E é mais sobre as condições que eu crio do que apenas a minha vontade própria. E isso vem de onde veio a partir do que você estava falando. Foi um pouco de autorreflexão. Ah, é verdade, por que eu faço aqui e eu não faço ali?
E você apenas olha e você aprende, então. Sim, sim. Isso é um exemplo muito bonito, muito poderoso. Yeah, I mean, I had none of the other things that people Sim, eu quero normally dizer, eu não have tinha nenhuma that outra support as coisas a que as outras meditative life. pessoas Like, I didn't have têm a community. que apoiam uma vida, Nobody I knew meditated. This is in the early 90s. So where que I lived, apoiam like, I had a friend a who meditação, por exemplo, ter uma comunidade ou uma comunidade budista, porque eu tinha um amigo, por exemplo, que falou que eu tinha me juntado a um culto, e eu pensava, mas como assim? Eu só estou observando a minha respiração. E nós falamos da forma positiva de construir os hábitos, e eu estou curioso, o que a psicologia budista tem a dizer na sua própria experiência com os hábitos ruins, os hábitos que não são saudáveis? O que a psicologia budista diz? O que faz os hábitos ruins continuarem, terem continuidade? Qual é a arquitetura desses hábitos? Mesmo mantendo coisas na nossa vida que nós não gostamos, mas de alguma forma nós vemos que tem essa energia compulsiva. E como nós poderíamos lidar com isso de uma forma mais saudável? Bem, eu acho que um insight chave no budismo é entender a natureza dessas emoções, que são muito poderosas, como desejo, apego, raiva, inveja, ou como uma vontade de gratificação. Tudo isso são gatilhos muito poderosos, são impulsos muito poderosos. E eles são muito imediatos, e o efeito disso é sentido de uma forma muito poderosa. E, por um lado, isso faz você se sentir vivo. Então, tem esse poder. Então, é como se tivesse um lado viciante neles. E algo que nos faz sentir energizado, vivos. E eles nos fazem, então, eles nos levam a um comportamento destrutivo. Get all bent out of shape a day later, or Exactly, later, not when it's happening. Yeah. So we get caught E eu quero pensar nisso um dia depois, não quando acontece, exato. Então, nós temos essa experiência de estarmos tão vivos, e eu creio que essa é uma das principais razões, como nós vemos, por exemplo, nos textos Abhidharma. Há muito foco em compreender a mecânica de como essas emoções poderosas surgem. Por exemplo, quando nós falamos sobre o que serve de gatilho para essas emoções, qual é o tipo de personalidade das pessoas que são mais suscetíveis a certas emoções? Então, há toda uma discussão que é muito detalhada. E até mesmo os mestres Kadampa, eles dizem que, como um praticante de Dharma, uma das tarefas mais importantes é ficar de guarda na porta dos seus sentidos, e você não permite que os seus sentidos ditem a sua vida e a sua força. Então, o poder das aflições, para que você possa combater o poder das aflições quando elas surgem, você se distancia delas. Então, há essa ideia que grande parte disso é ser capaz de trazer consciência, autoconsciência para isso. E particularmente para as emoções que são tão poderosas. Então, as emoções, quando elas chegam, não há muito que você pode fazer sobre elas. A supressão não é aconselhada, mas você pode, na verdade, e um dos objetivos do treinamento budista mental é predispor a si mesmo de tal forma que você se torna menos suscetível a essas emoções explosivas quando elas surgem. Mas como você pode fazer isso? Como você se predispõe a isso? Eu acredito que o primeiro passo é reconhecer o poder destrutivo das aflições. Então, na verdade, refletir sobre isso, sim, refletir sobre isso. Isso é uma grande coisa. Então, por exemplo, no texto de Shantideva, ele fala sobre a frustração ser como combustível. O combustível para a raiva. Basicamente, se você quer deixar a raiva sem combustível, a sua abordagem deveria
deveria ser investigar o que te deixa frustrado. E isso vai te deixar muito menos vulnerável à raiva. Então, eu creio que trazer esse tipo de consciência é muito importante. Na psicologia, frequentemente se fala reconhecer os seus gatilhos. Se você reconhece isso, você então é capaz de trazer consciência. Aí a ideia aqui é, em um sentido, voltar, dar um passo atrás. Então, você tem o gatilho inicial. É claro que tem a personalidade, as pessoas são diferentes, têm temperamentos diferentes, então você tem a personalidade. E aí você tem o gatilho e tem a reação inicial. E você tem então a explosão da emoção. E então a expressão em forma de comportamento. Então, apesar de tudo acontecer rapidamente, tem uma sequência. E o objetivo do praticante, onde você tem uma expressão verbal e física da emoção, você tem uma oportunidade de colocar um divisor ali. Então, você, por exemplo, você nota a sua emoção antes de você dizer ou fazer algo. E aí você tem a frustração inicial. Antes do impulso. E aí você tem, então, um espaço, e você tem um espaço onde você nota o gatilho e o desconforto, a reação desconfortável. Então, o objetivo é você conseguir se desvencilhar disso, onde você chega num ponto que até os gatilhos que te deixariam maluco, isso não tem mais poder. Então, a parte-chave disso é consciência. Porque se você não é capaz de trazer a consciência nesses momentos, você pode saber todas as escrituras, você pode saber recitar todo o Dharma, mas se você não é capaz de trazer consciência, e consciência é realmente funcional, ter atenção e praticar. Isso é tão engraçado, isso me traz tantas memórias. O meu problema com ansiedade, a primeira coisa que acontece é que eu estava fazendo essa prática muito simples de trazer consciência, e muitas pessoas começaram com isso, e eu não sabia nada de intenção altruísta. Eu aprendi isso muito tempo depois na minha prática, então eu tinha uma prática de meditação muito simples, mas porque eu estava acostumado a trazer atenção à minha respiração quando eu estava no mundo, e quando eu me sentia ansioso, que era o problema que eu tinha nessa época, a primeira coisa que eu notava era que a minha respiração mudava, e porque eu estava me treinando a prestar atenção na minha respiração, e isso se tornou quase como um gatilho positivo, porque eu via que a minha respiração mudava, ele se tornava como presa, ficava rápida. Então, apenas notar essa mudança na respiração, isso mudava todas as coisas, isso me dava mais espaço, onde eu era capaz de ver a resposta. Todo esse contexto se tornou muito interessante. Isso não aconteceu do dia para a noite, mas antes havia essa grande fonte de sofrimento que primeiro se tornou interessante e depois quase se tornou significativo, porque estava quase se tornando um gatilho para a consciência. Eu realmente queria explorar isso em um certo ponto de vista. Isso abriu tantas portas nas minhas emoções apenas por prestar atenção em como isso se desenvolvia. E é como você disse, é quase como injetar consciência em toda essa corrente causal da experiência. Sim, a maioria das pessoas, quando elas não são expostas ao Dharma, então nós temos uma tendência a tomar as coisas como normal. É o que acontece, não tem nada que nós possamos fazer. Então, uma das coisas muito bonitas da abordagem budista é que há um elemento de desconstrução no budismo. Porque uma das coisas que o budismo nos diz é que grande parte das nossas reações ao mundo e aos eventos na nossa vida, eles são baseados num certo apego em uma imagem da realidade. E essa imagem da realidade, ela é simplista.
E, na verdade, na linguagem Abhidharma, nos agarrarmos à forma de ser das coisas. Sim, os alunos do Tergar vão saber sobre isso muito bem, porque o Mingyur Rinpoche fala sobre isso muitas vezes, mas sim, se você puder explicar isso. Então, por exemplo, essa ideia de uma lâmpada onde nós colocamos todas as coisas como sendo uma só. Isso é considerado um grande problema, ver tudo como uma coisa só, porque naturalmente é como você tem algo concreto, sólido, que você pode se agarrar. Então, por exemplo, o meu exemplo, eu lembro de ter essa ideia que eu sou uma pessoa ansiosa. E eu lembro que eu olhei o que é ansiedade. Eu tinha esse termo ansiedade, e isso era uma máscara para algo tão complexo. Tem tantas coisas acontecendo. E de alguma forma eu colocava tudo isso junto e chamava de ansiedade. Mas esse rótulo de ansioso estava quase me cegando. Sim, esse é um ponto muito interessante, algo que o Abhidharma traz. O Abhidharma, ele é muito famoso por trazer o esquema dos 5 agregados, como forma, percepção, sentimentos, consciência, os fatores condicionantes. Então, a ideia aqui é que nós nos afastamos dessa noção sólida de termos um eu. Mas, na verdade, o eu, como nós imaginamos ou concebemos, ele é composto desses 5 agregados. E cada um desses agregados, quando eles são dissecados, eles também podem ser dissecados. Então, um dos pontos do Abhidharma, ele nos aponta realmente que sempre que você tem uma emoção forte, um problema de reatividade, por trás disso tem uma crença numa realidade. E quando você desembrulha isso, desestrutura isso, isso tem realmente um grande efeito. Porque nós temos essa ideia de solidez. Então, isso não é uma pessoa boa, isso não gosta de mim, essa pessoa é sempre injusta comigo. E sempre tem uma imagem da realidade que nós ficamos fixados. E onde nós construímos a nossa reatividade emocional. E eu creio que é aqui onde a consciência, e aqui, na verdade, é o papel da sabedoria. Na verdade, o Abhidharma, ele é muito conectado com sabedoria. Então, que os budistas, eles saberão que, no nível de prática, nós falamos dos 4 treinamentos das fundações. Concentração meditativa, que é a habilidade de se acalmar a mente para ser maleável. E a sabedoria, ela é o conteúdo, de fato, do estado meditativo, que permite nos libertarmos. Então, o Abhidharma ele é conectado com sabedoria. E, portanto, o Abhidharma, apesar do Abhidharma na superfície, olhar de uma forma muito sistemática, mas tem um propósito por trás dessas listas sistemáticas, é desconstruir a ideia de solidez. E isso revela o papel da sabedoria, que nos ajuda a cortar a nossa percepção. E uma coisa, então, que as pessoas elas podem entender o que é o Abhidharma, eu acho que é a associação do Abhidharma com o aspecto de sabedoria dos 4 treinamentos, e até mesmo de um ponto de vista evolutivo ou do Dharma, há um debate se há um grupo de ensinamentos dados pelo Buda que pode realmente ser chamado de Abhidharma, ou que o Abhidharma ele poderia ser extraído de alguns discursos que ensinam mais o cultivo da sabedoria. De qualquer forma, há um debate sobre isso. Mas onde nós falamos, o Abhidharma é onde nós aprendemos mais sobre sabedoria. Então, nós temos muitas perguntas agora, e algumas são muito focadas no que nós estamos falando. Uma pessoa perguntou, por que eu continuo preso em padrões repetitivos de problemas? Embora eu esteja consciente da realidade, eu fico preso nesses pensamentos repetitivos. E isso você consegue saber que isso não é real,
the pattern continues, the E, no compulsive entanto, energy of it continues. o padrão What does Buddhist continua. psychology have to O que say que a about that? psicologia How can we budista tem a work with dizer that sobre going isso? Como forward? nós podemos trabalhar com isso? Well, that's a really good question. I mean, one Essa é thing uma that pergunta we muito boa. know Uma is coisa que that nós just precisamos because saber you are aware and you know that it's going to immediately change, that doesn't really work. You know, não é Yeah, I porque mean, you você can está know consciente que isso smoking is imediatamente bad, vai mudar. exactly. Você pode saber que algo é ruim, mas não é I'm very porque much você along sabe with que that. imediatamente Yes. isso irá mudar. There's a long Você, tradition in eu Buddhism adoraria que that fosse tão suggests fácil that assim. knowledge is the key Sim. to liberation and freedom, which is true. Há But knowledge, muitas, an instance of knowledge, uma crença na sabedoria you know, ocidental, principalmente, que o is sort of conhecimento é libertação, mas na verdade não é exatamente isso. knowledge is what liberates us. Não é o So, conhecimento when que you nos have, liberta. I mean, the fact that you are able to bring awareness is a Então, o massive fato que step. você pode trazer consciência That já é is um a grande huge passo. And Isso é once um you are able to bring grande, awareness, uma then grande it's helpful realização. to not just be Mas able to quando você stay in traz that state, consciência para create a isso, spacious mind vai ser de grande where you ajuda really não apenas seguir allow adiante, this cria um awareness of the espaço ao redor presence, disso, onde você of realmente knowing permite que a the different consciência thought patterns that de are saber unhealthy, but at the same time capable esses, of doing it. This paradox esses of hábitos doing que it, não são create a saudáveis, space where you actually hold this. Hmm. That I think is você a cria um very espaço que, na important verdade, é onde because você people abarca sometimes, tudo once they isso. come to a realization, they Porque just uma move on. vez So I think just que você having that apenas so then percebe, you você segue develop that adiante. curiosity. So it's a way of Você bringing falou sobre curiosity curiosidade. to É this uma forma de phenomenon trazer where there is a curiosidade kind of para esse paradox. fenômeno, onde há um And paradoxo, um tipo de then paradoxo. habits, Então, os simply hábitos, undoing habits is simplesmente not enough. desfazer You need to hábitos, rebuild. você And precisa you have to replace it with another reconstruir. kind of habit. So you know, if it is a particular pattern in relation to an interaction with a person or in relation to a certain activity in your Se é um life, hábito or whatever particular it em is, relação if a that is the uma habit vida, you're uma bringing, atividade, you need este to é o hábito que reconstruct você the está habit. trazendo, Just até undoing the mesmo habit, it's not going to work. So Hmm. you need to colo- re- replace it. So it's a kind of a apenas reframe, desfazer esse hábito não vai transformational, ser suficiente. Você precisa cognitive reframe, substituí-lo com um so hábito that your saudável, qualitative relationship with that em- changes. para que a So, sua but I think my relação suggestion is cognitiva com twofold. isso One is realmente to mude, se create transforme. space during a E spacious uma mind forma é meditation criar um state, where espaço, you hold that criar meditation, espaço, perceived ter meditation as a um tipo de paradox, meditação onde and você stay with realmente it. cria So espaço para isso e actually fica com isso, stay que é with uma it. coisa paradoxal, mas And você then fica ali de gradually uma forma you can confortável e então replace gradualmente that você pattern encontra uma with this forma para healthy substituir este padrão com um outro And what do padrão you do with saudável. blind spots? That's another question. The E person o que didn't nós use the fazemos term com blind pontos spot, but I cegos? think it's As related to pessoas, that. a They pessoa talked não about usou recognizing palavra triggers ponto that are cego, mas ela falou sobre unconscious. reconhecer And gatilhos that's also a really subconscientes. challenging one. I know from Isso firsthand também é experience, for example, at algo work, desafiador. it's like Por exemplo, a know experiência no there's trabalho. maybe something you're not Você seeing, sabe but que it's the very talvez tenha fact alguma that you coisa que don't você see it não clearly. It's maybe vê, not natural mas to see não it é clearly. o What fato makes que it você não so, vê. even Talvez if you seja have the natural intention não to want ver to work algo, with mesmo it se or você to tem a want to intenção avoid de something trabalhar that's com creating isso ou problems in your life. evitar The very algo fact that it's a blind que spot means that you can't see cria it. problemas na sua If it vida, weren't the case, you obviously would see it and you could work with it. So is there any mas é algo que você suggestions não for vê. how E to se work você visse, é claro, with você trabalharia com unconscious isso. triggers Então, or você blind tem I spots? think, sugestões para trabalhar com as gatilhos ordinary human beings, inconscientes ou every pontos one of us cegos? is going to have Eu some acredito form que todos of nós blind vamos spot. ter So, formas de ponto and this is cego. one area where E Buddhism essa é is uma área emphasized on insight and onde wisdom o that is budismo really crucial põe for ênfase responding. na compreensão, na visão With clara. relation to blind spots, I think Então, com one of the relação important aos reactions pontos is on cegos, your part is when you catch yourself to bring self-kindness. é quando Because você if you traz bring bondade a si mesmo, harshness, porque then it's not going to se help. você So that I think is an traz, important point. And bring in a kind of element of humility because human beings are, I mean, if we expect perfect é things, necessário você trazer um elemento de humildade, so, imperfection is part of who porque we a are. imperfeição é parte de quem nós somos, é o que nos faz ser muito interessantes. E os pontos cegos sempre estarão lá para todos nós. Mas eu creio que apenas estar mais consciente, o fato de estar mais consciente, quando você pega esses pontos cegos, então você pode tomar tempo para notar isso e expandir, então, a sua consciência.
e garantir que você não tenha um auto-julgamento nesse processo, porque o problema do auto-julgamento negativo, isso cria uma experiência de aversão, e nós não queremos ir até lá. Então você começa a se fechar de uma grande consciência, de uma mente mais ampla, porque ninguém gosta de experiências de aversão. Of course, in contemporary psychology, they E é speak a lot claro, about na self-compassion and all the rest. psicologia contemporânea, eles falam muito de autocompaixão, etc. Mas para a psicologia budista, o principal ponto com a falta de bondade consigo própria é que cria essa aversão. Isso é muito inspirador. E eu vejo que tem muitas perguntas que têm a ver com a intensidade do ambiente político e social, e eu creio que esse é um momento onde muitos países estão vivendo neste momento. Eu sei que nos Estados Unidos, é claro, é muito intenso, mas em alguns casos as pessoas estão falando muito sobre toda a falta de certeza, e em algumas perguntas também são sobre alguns pequenos grupos que estão sendo perseguidos. Eu vou ler uma pergunta apenas. E uma pessoa fala: atualmente eu moro nos Estados Unidos e eu faço parte da comunidade LGBTQ e está sob ataque, e eu estou passando por muito pânico, o que torna difícil me concentrar e me sentir bem. Então, outras vezes eu estou bem, mas como posso me ajudar a ficar mais equilibrado? Obrigado. Esse é realmente um momento muito doloroso. É um momento de grande incerteza e medo, praticamente para algumas comunidades. Eu acredito que do seu lado, ser mais consciente e garantir a sua segurança, tanto quanto possível, e criar estruturas na sua vida, formas onde você realmente pode manter o seu próprio senso de autodignidade, eu acredito que é crucial. Porque o ambiente, mudar o ambiente, sempre é um desafio maior. E por qualquer razão, a sociedade, principalmente no Ocidente, e principalmente nos Estados Unidos, está indo numa direção onde há muito mais intolerância das diferenças. Isso está acontecendo, isso é uma realidade. E isso é uma grande mudança social, parte de uma grande mudança social, mas o que quer que seja, a realidade é que isso está lá. E estando mais preparados para isso, isso é um dos locais onde nós realmente podemos nos beneficiar, um dos momentos onde nós podemos nos beneficiar do Dharma. O Dharma nos ajuda a manter um certo grau de dignidade, e qualquer lugar onde você será levado a ter um senso de autodúvida, isso poderá te ajudar, porque você tem que ter um senso de que você é a sua própria pessoa, e esse é um lado onde o Dharma realmente pode ajudar. E aprender técnicas, principalmente de Lojong, do treinamento da mente, ensinamentos do treinamento da mente, que são específicos, práticas específicas, que podem ajudar a lidar com essas diferentes situações e desafios. E manter a compaixão pela humanidade, mesmo por aqueles que estão criando tantos problemas. Então, dessa forma, eu acredito que aquilo que você está fazendo é escolher uma magnificência do seu próprio lado, enquanto você é muito claro sobre a realidade. E eu acredito que agora havia um momento onde o mundo ele parecia ser mais iluminado, onde tinha no mundo inteiro como democracias surgindo e países se transformando em locais democráticos. Havia um genuíno otimismo
onde nós estávamos indo para direções mais iluminadas, mais interconexão genuína, interesse uns pelos outros, um genuíno altruísmo, mas de repente nós estamos agora em um mundo diferente, e essa é uma realidade. Mas eu não sei, para mim, eu acho também muito difícil, eu vejo, quando eu penso sobre o mundo lá fora e nas direções que nós estamos indo. Então, eu não tenho nenhuma sugestão particular, mas eu diria que se aprofundar nos recursos do Dharma, uma vez que você está seguro sobre si mesmo, você terá uma posição melhor para lidar com essa situação. Isso é muito bonito. Nós temos tantas boas perguntas. Eu gostaria que nós tivéssemos o dia inteiro para passar aqui com você. So insightful, and there's so many great questions, but unfortunately we're E há tantas almost at the perguntas. end of our time together. I wonder if I could just ask you to share E eu what penso então que se eu you poderia think, perguntar para você compartilhar o que você pensa, porque você viveu uma vida tão maravilhosa em monastérios, com a comunidade tibetana, e tem então a sua própria família, e faz tantas coisas nesse mundo agitado onde nós vivemos, e você viveu em todos esses diferentes ambientes, e você se aprofundou tanto no Dharma, e teve tanta sorte de passar muito tempo com tantos mestres, especialmente com sua santidade Dalai Lama. Então, da mesma forma que eu perguntei sobre o que diria a sua santidade Dalai Lama, o que você diria para todos, não importa o quão ocupados nós estamos na nossa vida diária, o que você diria para nós, enquanto seres humanos, o que nós podemos fazer, uma coisa simples que nós podemos fazer na nossa vida, que você viu que na sua própria vida é algo muito simples de fazer e muito de grande ajuda. Então, o que você faria um conselho prático? Eu acredito que, segundo a tradição budista, a elevação da compaixão é uma grande virtude, como cantar mantra, mantra da compaixão. E eu creio que ter a compaixão como uma virtude, a elevação da virtude, que é a compaixão, é um ponto-chave. Eu acredito que isso é provavelmente o que há de mais poderoso que nós podemos fazer na vida diária. E o cultivo da compaixão através do texto de Shantideva, e despertar Bodhicitta e assim por diante. Mas na vida diária, a escolha muito simples de olhar para o outro a partir do local de humanidade compartilhada e tentar trazer bondade como um ponto-chave da sua interação com o mundo. E algo muito bonito sobre a compaixão é que a compaixão, ela pressupõe compreensão. Então, você terá uma grande compreensão acerca das fraquezas dos outros. Então, trazer como uma atitude de humildade, um reconhecimento de humanidade entre você mesmo e os outros. Porque, no fim, não importa o quão complicado uma outra pessoa é, a pessoa que você está lidando, no fim, nós somos exatamente o mesmo. Então, essa é uma ideia muito simples, que é muito simples, mas que é muito poderosa. A sua santidade Dalai Lama, ele geralmente diz, ele frequentemente diz, eu acho que eu não preciso uma apresentação oficial do que você está pensando, do que você está sentindo. Porque, justamente, exatamente como eu, no fundo você quer ser feliz, você não quer sofrer. E eu acredito que isso é muito poderoso. Apenas ser capaz de reconhecer isso e trazer isso tanto quanto possível na interação com as outras pessoas na nossa vida, eu acredito que isso é muito poderoso. E é claro que na minha própria prática pessoal, nos meus estudos, eu faço muitas coisas formais, avançadas, principalmente no meu trabalho. Mas quando nós queremos falar do dia a dia, vivendo uma vida familiar e tendo escolhido viver como uma pessoa comum não monástica,
O ponto mais poderoso que eu vejo é realmente escolher bondade como chave e valorizar consciência. Isso, então, é um outro ponto que eu trago. Eu creio que esses dois são há algo muito bonito sobre compaixão, há como uma simplicidade. Isso realmente esclarece muitas coisas. Porque quando nós pensamos na moralidade disso, você pode ficar debatendo os pontos a favor e contra, mas o que é a coisa mais bondosa a fazer aqui? Qual é a coisa mais compassiva a fazer nesse ponto? Eu creio que isso é muito esclarecedor. We are never going to have a full knowledge of the world. This is where E Buddhism nós, says, como seres humanos, nós nunca teremos um conhecimento geral do mundo. E como se diz no budismo, todas as coisas se formam a partir de causas e condições. E nós nunca saberemos todas. A única coisa que você pode saber é o seu presente estado de mente. E porque a atenção é um recurso. E o fato de você escolher prestar atenção, ter essa intenção, você escolhe ter isso. E escolher ter atenção, a partir disso nós podemos ver que nós podemos fazer uma diferença. I can never fully know, okay, when it comes to the actual expression in action. You can never fully know whether that was the wisest thing to do. E quando nós estamos no meio da ação, você nunca pode saber completamente o que é a forma, o que é o correto a fazer. Mas você sabe o que é o melhor a fazer de acordo com a sua própria intenção. Então, esta é a área onde eu presto mais atenção, onde eu mais foco, e eu não me preocupo muito. Então, uma das coisas que eu digo para minhas duas filhas é que o meu segredo para a felicidade é ter uma relação saudável com a preocupação. Eu não me preocupo muito antecipadamente. Isso é maravilhoso. Esses foram 90 minutos muito enriquecedores. E fazer a compaixão como uma força na nossa vida e nos cercarmos com consciência e atenção, isso é maravilhoso. Então, em nome de Mingyur Rinpoche e de toda a comunidade Tergar, nós sabemos que você está sempre ocupado, tem uma vida muito ocupada e nós queremos agradecer não só por hoje, mas todo o trabalho que você fez com tantos professores e também como um autor, muitas coisas que você fez por toda a sua vida. Eu gostaria realmente de finalizar com uma grande gratidão sobre essa sua vida onde você fez tantas coisas generosas. Muito obrigada novamente por se juntar a nós, Jimpala. Muito obrigada, foi um grande prazer. E para aqueles de vocês, eu acredito que a Jenny irá voltar aqui. Nós temos apenas alguns anúncios. É claro que nós estamos no meio de explorar esses ensinamentos do Mingyur Rinpoche sobre a psicologia budista do Abhidharma e essa tradição milenar que o Jimpala compartilhou conosco. Então, Jenny irá compartilhar mais algumas coisas conosco. Obrigado, Kurt. Muito obrigado a todos aqueles por trás das cenas, nos ajudando, e muito obrigado, Jimpala. E eu tenho alguns anúncios do Tergar para todos. Eu creio que o Fábio irá compartilhar um slide. E fique aqui, principalmente se você estiver curioso para saber um pouco mais sobre os ensinamentos do Abhidharma. Então, este webinar que nós tivemos com o Jimpala, ele é parte da transmissão da psicologia budista. E o Mingyur Rinpoche, ele tem coletado inúmeras práticas diferentes no Abhidharma, e ele fez uma compilação de um manual de meditação para os praticantes modernos. Então, no programa de imersão, nós já começamos a praticar com o manual de meditação do Rinpoche, Prajna, Imaculado. Então, você poderá explorar isso no seu próprio passo no Vajrayana Online.
Next slide, yeah. So today we've released new lessons on Vipassana Então, meditation, hoje which nós feature lançamos Mingyur Rinpoche's wonderful teachings, mais algumas instructions how to lições practice with e the four instruções elements, so earth, water, onde você fire, pode wind, praticar os 4 in the body. elementos The immersions no include over corpo, 40 e a exclusive imersão video teachings from Mingyur inclui Rinpoche, 40 vídeos covering all exclusivos chapters de of Mingyur Stanley's Rinpoche, Prajna, more than 40 cobrindo todos os guided meditations capítulos and de practices Stanley's for daily Prajna, life. mais de 40 There's live meditações guiadas sessions para a and vida one-to-one diária. interviews Nós temos with sessões Vipassana ao online vivo, guides, and there's access entrevistas to a draft um translation of a Rinpoche's um, new meditation manual, e Stanley's Prajna. acesso às traduções As a preliminares member do of livro do the Vajrayana Rinpoche. online E community, como you'll get membro da access comunidade to Vajrayana 25 Online, courses, weekly você live terá acesso a sessions, mais de and you can 29 learn cursos, more at sessões ao vivo semanais, vajrayana.tergar.org, and the link e is você in the poderá chat aprender now. mais com vajrayana.tergar.org. Final slides. And so we're also so excited to invite you to our E community também for the nós Buddhist estamos Psychology muito Practice entusiasmados em Workshop convidá-los with Lama para esse Trinley, retiro com Tergar Lama guides, Trinley who e os guias do Tergar, and they'll be leading us through the practices from Stainer's Prajna. e And onde this eles online irão nos retreat conduzir is em accessible to práticas everyone, so you sobre don't need to have had o livro do Rinpoche, prior experience o with Prajna Vipassana. It's happening next weekend. Imaculado, So e esse retiro February acontecerá no 21st próximo to fim de semana, 23rd. em fevereiro de You can 21, register now. 21 de fevereiro a The link 23 is de in the fevereiro, chat. e você poderá se registrar com o link que está no chat. So that's it from news from Tergar, and Então, again on behalf of everybody. muito thank you obrigada, so e much for being here novamente, again. Thank em you. nome de todos do Please don't Tergar, mind muito teachers obrigado all. por Thank you. estar aqui, Tuptenjimpa. And thank you, Cortland, Muito for obrigado, muito really obrigado, Cortland, lead por through a wonderful conversation, guiar, very rich and, por me guiar nessa I think conversa this maravilhosa, então this enriquecedora. dialogue makes my job much easier. Esse é um tipo de diálogo que faz o meu trabalho ser muito mais fácil. Very kind. Muito bondoso você. Take Muito care. obrigado. Bye all. Bye-bye. Se cuide. Tchau, tchau a todos.